Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pod Povo. Lembrando, acesse as redes sociais aqui da TV Câmara, vai lá, curta, comente e compartilhe. E olha, vamos falar aqui da minha convidada primeiro, que está aqui do meu lado, Maressa, mais uma vez me acompanhando aqui no Pod Povo. É uma macaense já nata, gente, é uma macaense. Obrigada pelo convite. Maressa, fala pra gente, vamos falar da nossa convidada? Eu sei que a convidada de hoje, pessoal, é minha conterrânea. Ela não é da terrinha, mas é apaixonada por Macaé. Super apaixonada. E já tá aqui há mais de 15 anos, hein? Olha, quem é ela? Ela trabalha no ramo do Recursos Humanos há 18 anos. É a Janaína Peixoto. Bem-vinda, Janaína. Prazer. Estreando aqui no Pod Povo com vocês. É uma honra estar aqui contigo. E olha, fique tranquila. Nosso podcast é para falar de pessoas, ouvir mais o que você acha da terrinha, como que você enxerga hoje a Macaé, a princesinha do Atlântico, não é isso? Com certeza. Macaé, para mim, é uma cidade, acho que o nome já diz tudo, né? Princesinha. Ela é muito acolhedora, aconchegante. E interessante é de que eu já frequentava Macaé na minha adolescência, né? As férias, né? Eu vinha para Macaé porque eu sempre tive primos e parentes morando aqui. Então, assim, era aquela ansiedade aguardando o período de férias para vir para Macaé, passar por aqui, frequentar as praias. Então, assim, antes de vir morar, né? Como foi dito, eu já estou aqui há 16 anos morando mesmo e não voltei mais, eu fixei aqui as raízes, né? Já me considero uma macaense emprestada, mas eu já frequento há bastante tempo, então assim, o carinho pela cidade, ele é imenso. E quem vem pra Macaé se apaixona e nunca mais quer ir embora. Você também se apaixonou. Todo mundo que a gente conversa. O litoral é bonito também, né? As pessoas são acolhedoras. E aí, o que você gosta mais aqui de Macaé? Nos conte. Mas eu acho assim que uma característica bem interessante que poucas cidades têm é essa facilidade da gente ter a possibilidade de você estar à beira-mar ou numa cachoeira. Né? Então, assim, é muito característico de Macaé isso, né? Meio que peculiar você conseguir ir. A área geográfica ela é muito curta. Sim. Então, com pouco tempo você está na serra, com pouco tempo você está no mar. Então, é serra e mar. Janaína, você mora em que bairro aqui em Macaé? Moro no bairro Riviera. Aqui também no Pod Povo a gente fala muito sobre a questão da onde a pessoa mora, Sim. Como que ela enxerga o bairro. Hoje, como que você vê o bairro Riviera? Olha, o bairro, eu vejo que é um bairro assim que tem uma boa atratividade, tem crescido muito ali pelas redondezas, proximidades, né? Comércios, né? Novos negócios e muitas academias, parte gastronômica, né? Hamburgueria, essa parte assim que eu acho que é considerado um local que você divide um pouco a cidade, né? Sim. Você tira do centro e leva para o bairro. Eu conversando com um amigo meu esses dias, ele falou que o bairro deveria chamar bairro 10. Aí eu falei assim, por que bairro 10? Ele, porque é 10 minutos para tudo. É 10 minutos para o centro, é 10 minutos para a praia, é 10 minutos para tudo quanto é lugar. Você, né? Ele fica em uma área geográfica, né? Vamos dizer assim, que te dá essa possibilidade de transitar e com pouco tempo, né? Você fala que 10 minutos você está no centro da cidade, é um tempo razoável. E falando sobre a questão de ser acessível a outros bairros, como que você vê aqui em Macaé a mobilidade urbana? Olha, me surpreende, né? Porque, por exemplo, eu sou de Campos, né? Vou a Campos poucas vezes, não tanto quanto eu gostaria, porque todos os meus parentes estão lá, mas de vez em quando eu faço visitas às pessoas. E me surpreendeu um período que eu fui sem carro, né? E aí fui, né, fazer algum trânsito na parte dos ônibus. E a cidade não tem ônibus. E eu falei assim, como assim? Porque eu estou tão acostumada aqui em Macaé, você ter a facilidade do transporte, a quantidade de transporte é muito assim, é um atrás do outro para tudo quanto é bairro, para todas, né? Então, assim, você não tem como não se deslocar, é muito fácil. Então, a parte de mobilidade aqui de Macaé, para mim, é nota 10. E aí, vindo aí a construção da nova ponte, que eu acho que vai facilitar, né, para os moradores, para a gente que mora aqui em Macaé. Com certeza. Tem uns gargalos que a gente que já está aqui há bastante tempo
entende. Sim. Período de pandemia, a gente falava assim, se você não ver muito trânsito ali nos trevos, né, nos principais trevos em determinadas áreas, é porque a cidade está parada. Mas quando você começa a ver os gargalos em determinados pontos específicos, você vê que a cidade está aquecida e o negócio está começando a acontecer. Então, a construção da ponte ali vai ajudar bastante, porque o trânsito ali, né, nessa chegada da cidade, então, assim, vai ajudar muito. Já estou ansiosa para utilizar essa nova ponte. Até porque quem mora na Barra, né? Que vai ser um dos maiores. Quem mora do outro lado da Barra, né? Eu tô falando só da Barra, não. Quem mora do outro lado e na Barra vão ser um dos maiores beneficiados. Vai facilitar o acesso, né? E aí também a gente não tem aquela questão de tempo, né? Que muitas vezes a gente fica presa no trânsito. E aí também eu acho que vai fluir melhor. Não, com certeza. Até porque, assim, os moradores, eles com certeza são os principais beneficiados. Mas, assim, a gente pega nós mesmo no dia a dia. E muitas das vezes, assim, eu estou prestando serviço do outro lado. E aí, na hora de voltar, eu fico olhando pro relógio. Esse horário não vai dar certo, não. Eu vou dar a volta lá pela linha verde para conseguir, para evitar o tempo que você perde ali por conta desse gargalo. Verdade. E essa ponte vai resolver esse problema. Não, com certeza. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Porque a pessoa que trabalha com pessoas... De pessoas tá no pessoas. podcast. Gente, nós estamos. Diretor, bota a câmera do meio. Olha que mesa bonita. Nenhum macaense, mas os 3 apaixonados por essa cidade. Extremamente. E a gente tá aqui, ó, em um Pod Povo, um podcast que fala de pessoas, com uma pessoa que trabalha com pessoas. Janaína, para trabalhar com pessoas, tem que amar pessoas? Fala pra gente. Que pergunta. E quem me conhece sabe que a resposta é sim. Eu escuto pessoas, né, falando que não gosta de gente. Não gosta de pessoas. E eu fico pensando assim, como assim? Porque o ser humano, ele foi criado, né? Isso eu imagino e penso dessa forma, para viver em sociedade. A gente não consegue viver de forma isolada. Se eu não gosto de lidar com o outro, eu vou viver como? Então, assim, lidar com pessoas é preciso, sim, gostar de pessoas, entender as pessoas. E eu costumo dizer também que existe um desafio, né? Você tem que gostar, por quê? Porque é muito desafiador lidar com pessoas. Porque cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua mania. A gente começa vendo no próprio convívio domiciliar, né? Na sua casa, filho, marido, esposa, quem quer que more junto com você. Como é difícil. E com pessoas que já estão ali na sua vida há bastante tempo. Agora você sai desse ambiente e vai para um ambiente profissional, vai para um ambiente social. Como é que fica isso? Então, assim, você tem que gostar, você tem que procurar entender de pessoas para conseguir ter uma boa convivência e viver feliz, né? Porque a gente vive feliz em conjunto, né? Verdade. Junto com outras pessoas. E hoje, na prática, qual é o seu trabalho? Você pode falar um pouco da sua empresa? Como que funciona o trabalho na prática? Posso sim. Hoje eu tenho uma empresa chamada Grupo Valor. É uma empresa que trabalha literalmente com pessoas. O nosso slogan é de pessoas para pessoas. Então, nós cuidamos de pessoas. E por que essa empresa surgiu? Justamente por perceber uma carência nesse, né, meio. A dificuldade que muitas empresas, né, vamos dizer assim, que a gente acaba atuando muito dentro das empresas, tem do líder estar mais próximo. Não que ele não goste, ele gosta. Só que ele chega a um ponto que ele não consegue mais atuar da forma que ele gostaria com a proximidade, né, das pessoas. Então, as pessoas são carentes, né? Elas gostam de serem ouvidas, de serem percebidas. Então, é um trabalho que, às vezes, as pessoas não conseguem, né? Quem está à frente não consegue lidar. E nós viemos com essa proposta, né? Ajudar nesse meio, né? Buscar melhor relacionamento em equipe, daí aumentar a produtividade daquele local. E daí você conseguir trabalhar realmente na íntegra de pessoas para pessoas. E como é que você vê o mercado de trabalho aqui em Macaé? O mercado de Macaé, ele hoje, né, tá super aquecido, tá em alta, mas tem sempre um detalhe que eu gosto de deixar em pauta. Por quê? Porque eu já fiz, né, entrevistas, vamos dizer assim, com pessoas de outras cidades. E conheço também recrutadores de outros locais.
E existe uma maneira de você avaliar currículo, que é quando você tem o seu emprego, né, picotado, ou seja, você trabalhou 6 meses em um lugar, 8 meses em outro, né, 9 meses, 1 ano e pouquinho, você roda muito, isso geralmente não é bem visto. Só que quem é de Macaé e se trabalha nas áreas offshore, você tem que deixar essa percepção de lado. Por quê? Porque a área offshore, ela trabalha muito com contratos. E quando você trabalha com contrato, você corre o risco de quê? Eu estou em um contrato hoje, amanhã aquele contrato muda, eu continuo na mesma empresa, fazendo a mesma função, só que com outro, né, com outro nome, né, com outro CNPJ. Então, se o recrutador ele não tiver esse olhar para a cidade, que é uma característica da cidade, ele pode, às vezes, estar descartando um bom profissional por achar que ele está pulando, né, de emprego para emprego, quando na realidade não é isso. Janaína, fala pra gente aqui. Quais competências um recrutador busca em um candidato hoje? Vai variar muito, Ed, de função, tá? Empresa, por quê? Porque vai muito da cultura da empresa, que tipo de profissional essa pessoa quer. Além da atividade. Por quê? Porque aí já entra o que a gente fala muito na questão da análise comportamental, de você entender o comportamento, as características de cada um. Porque o perfil para uma pessoa que vai trabalhar offshore, ali na prática, o mecânico, é completamente diferente de uma pessoa que vai trabalhar no escritório, no financeiro, né? Então, assim, são características distintas. Mas, para responder sua pergunta, o que eu posso dizer? O principal que o recrutador vai avaliar é o interesse. A pessoa querer realmente se desenvolver, fazer aquele trabalho. Às vezes ele não sabe, né, ou não tem alguns itens, mas ele fala que ele tem que ser verdadeiro, né? Não esconder determinadas coisas. E falar, eu não sei, mas eu tenho interesse de aprender, eu gostaria de participar desse processo. Então, ele se colocar muito transparente, interessado e, principalmente, gente, conhecer a empresa da qual você está fazendo a entrevista, que é fundamental. E, Janaína, como que a pessoa pode se destacar, né? Ao enviar um currículo para uma empresa, né? Quais são as dicas que você dá para aquela pessoa que está buscando um emprego? Excelente pergunta, porque as pessoas elas têm dificuldade, às vezes, de conseguir uma oportunidade e acaba se colocando em uma postura tipo assim, eu não sou competente. Não. Vocês têm a competência de vocês. O que está faltando, às vezes, é uma orientação com as dicas que a Peggy acabou de perguntar e eu vou tentar resumir aqui. Primeiro, o currículo. Parece uma coisa muito simples, mas currículo é algo que precisa estar sempre atualizado e de forma estruturado. Se o currículo ele não estiver bem estruturado, o que acontece? O recrutador, ele ao buscar, né, pessoas para determinada vaga, ele não está só com o seu currículo, ele está com uma pilha de currículos. E ele tem tempo para finalizar aquilo ali. Então, eu costumo dizer que existe uma média de 6 segundos que o recrutador passa o olho no seu currículo. Se você não tiver com um currículo atrativo, que eu costumo dizer, se ele estiver meio que fora de um padrão, ele, ao passar o olho, ele não acha as informações que interessam. Então, seu currículo acaba sendo descartado. Então, a primeira dica, ter um currículo atrativo, bem estruturado. A segunda dica é você estar preparado para a vaga que você está buscando. Como assim? No currículo que é bem estruturado, você tem que deixar claro o que você está buscando. Eu quero ser um analista sênior, determinada área, eu quero ser mecânico. Tem que estar muito claro. Porque as pessoas geralmente colocam lá, objetivo, atender a empresa, ser proativo, tá? Isso é muito bacana, mas quem está buscando ali não sabe aonde que a pessoa quer atuar, né? Então, assim, ser claro, ser objetivo, ter o currículo bem estruturado e estar preparado. Macaé tem muitas oportunidades, porém, as pessoas se enganam achando que são qualquer currículo, né? Qualquer profissional. Não. Você tem que ser um profissional qualificado, atender todos os requisitos das vagas que estão sendo, né, solicitados e, principalmente, dependendo da área, tem que ter o inglês. E não adianta pegar mentira, gente. Eu falo. Não falo que você vai passar por uma entrevista, né, com uma pessoa que vai te entrevistar em inglês e aí? Então, assim, não minta. Se tem, se não tem, não tem, mas seja verdadeiro.
Janaína, hoje você falou aí que o mercado está aquecido, tem oportunidades. Macaé hoje, há pessoas capacitadas ou você acha que precisa de mais recurso, treinamentos voltado para a área da educação ou desenvolvimento? É isso, vou só acrescentar um pouquinho. A mão de obra, né? Uhum. A gente tem mão de obra ou ela precisa ser capacitada? Como que você enxerga isso hoje? É uma pergunta assim, bem complexa, né? Vamos dizer assim, dentro da minha visão. Eu vejo, existem profissionais qualificados na cidade? Existem. Porém, talvez essas pessoas não estão conseguindo se destacar. Por quê? Porque a gente percebe dentro desses profissionais e dentro do dia a dia do nosso trabalho que as pessoas, muitas das vezes, elas buscam o básico, tipo assim, fiz uma faculdade e acha que ao concluir o ensino superior, ela vai ganhar o salário base daquela área e não precisa de mais nenhum tipo de qualificação. Isso é um erro. Por quê? Porque você tem que se qualificar sempre. Conhecimento é todo dia, toda hora. Você busca isso. E quando você estagna dessa forma, o que acontece? Vem gente de fora. Eu tenho visto pessoas de outros países na cidade de Macaé, agora com uma frequência muito grande, né? E assumindo cargos de liderança, cargos de gestão dentro das empresas offshore. Mas e o profissional da cidade? Nós temos aqui centros universitários, nós temos bons profissionais. Onde estão essas pessoas? Será que elas se acomodaram com a história lá de trás que Macaé tinha essa facilidade de emprego? Porque hoje está tudo diferente. De 4 anos para cá, mudou muito. Então, se eu quero boas oportunidades, bons salários, eu preciso estar no mesmo nível do qual a empresa da qual eu pretendo trabalhar. Ou então eu vou aceitar um emprego com um salário menor e também não vou poder reclamar se eu tenho um nível superior e estou trabalhando no comércio. E hoje, falando de Macaé em si, você acha que falta o poder público ter mais ações como investimentos em cursos preparatórios, gratuitos? Como que você enxerga isso hoje? Eu acho que o incentivo sempre é válido, né? Então, ter cursos gratuitos que possam estar ajudando a população, sim. Só que, aí já uma percepção minha, vou pedir licença aqui para falar a minha forma de pensar. O gratuito, ele ajuda, ele é bacana, e hoje você tem um leque de oportunidades de se qualificar, né, de buscar conhecimento, melhor dizendo, em qualquer área. Porém, eu não posso buscar só gratuito. Por quê? Porque o gratuito, muitas das vezes, ele é mais superficial, ele não vai te aprofundar, ele não vai te qualificar a ponto de você ser o que você é. E eu costumo dizer, aí às vezes eu sou megera por conta disso, que se eu quero me qualificar, eu tenho que fazer um investimento em mim. E eu falo investimento por quê? Porque se a gente busca melhores condições, eu tenho que botar a mão no bolso. Eu tenho que buscar melhores condições e os melhores locais para fazer isso. Então, assim, vale, respondendo o Ed aqui, vale o incentivo? Vale, porque nem todo mundo tem essa oportunidade agora. Oferecer algo gratuito, às vezes, já é o primeiro passo para aquela pessoa que está querendo uma oportunidade, e com aquele curso gratuito ela já consegue ingressar no mercado de trabalho. Mas não dá para parar aí. Ela tem que continuar investindo, lógico, se ela quiser alcançar salários melhores. Sim, verdade. E agora a gente vai para aquele quadro, né? Se você fosse prefeito, gestora, né? Prefeita, gestora, o que é que você mudaria na cidade? Qual é a sua visão como moradora? Que responsabilidade essa pergunta, né? Mas vamos lá. Eu vou puxar a sardinha para minha brasa, né? Como diz o outro, eu vou falar a respeito da área que eu atuo. Então, assim, a área de conhecimento. Conhecimento, para mim, é algo que ele é fantástico. E a gente precisa ter certa, assim, inteligência ao buscar conhecimento. Porque o conhecimento hoje está na palma da nossa mão. Tá aqui, ó, no aparelho celular. Porém, o que eu estou vendo? Como que eu estou gastando meu tempo, que tipo de conhecimento eu estou adquirindo. Então, assim, mudar no sentido de que oferecer, como a gente falou agora há pouco, mais oportunidades a nível de cursos, treinamentos, algo acessível para quem realmente deseja. E aí eu falo realmente por quê? Porque eu sou a favor de tudo ser muito peneirado, né? Então, assim, tem pessoas que realmente têm interesse e não podem. Tem outros que às vezes pode, mas não quer gastar. Então, assim, é fazer de forma que realmente atinja quem
tem o desejo, que vai tirar proveito daquilo ali e que vai conseguir crescer como um macaense, como a proposta do que for ofertado, né? Que venha a ser esses treinamentos ou cursos que venha a ser para ajudar essas pessoas no mercado de trabalho, né? Principalmente. Janaína, qual é o seu ponto turístico aqui de Macaé preferido? Difícil essa pergunta, né? São vários. São vários. Mas falar assim, preferido, já sei. Pôr do sol na lagoa. É que se dá pra... É cartão postal, né? Cartão postal, você vê aquele pôr do sol finalzinho de tarde. E eu costumo dizer que as tardes de outono são as tardes mais bonitas do ano. Então vale a pena prestigiar esse pôr do sol ali na Lagoa de Boa Seca. Ai, que legal, hein? Nossa, já até imaginou. Que honra, né? Ter a Janaína aqui com a gente, uma pessoa que trabalha com pessoas. Uma pessoa que trabalha com pessoas no Pode Povo. Nossa. Foi um prazer recebê-la aqui, Janaína. Foi um bate-papo muito legal, né? Nossa, muito mesmo. Espero que o pessoal de casa tenha aproveitado, porque foi enriquecedor. Que legal, agradeço o convite, né? E parabéns pelo programa. Acho que é um programa também que vai agregar muito realmente para o povo. Então, que bacana. Parabéns aí pela iniciativa. Só antes de terminar, você tem alguma mensagem para deixar para quem está nos assistindo? A mensagem é sempre importante, né? E tem uma frase que eu gosto muito, mas essa frase não é minha, tá? E a frase diz o seguinte: não são as nossas condições, e sim as nossas decisões que definem o nosso destino. Então, ela reflete um pouco do que a gente conversou, né? Conhecimento, informação, e muitas das vezes as pessoas ficarem ali se lastimando por alguma coisa. Então, busque a sua competência, entenda onde você é melhor. Todos nós temos nossos pontos fracos e fortes, mas a gente tem que potencializar o que a gente tem de melhor, agarrar, né, nesse ponto e buscar maiores qualificações, e você vai alcançar o seu sucesso. E esse foi mais um Pode Povo. Obrigada, Janaína, pela presença. Prazer foi meu. Obrigada, Ed, pelo convite mais uma vez. Sempre, sempre. Olha, obrigado você que está nos acompanhando aqui pela TV Câmara. E até o próximo Pode Povo, aqui na Câmara do Meio, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.